Bom dia, boa tarde, boa noite, pesquisadores. Neste vídeo, nós vamos apresentar para vocês como organizar a planilha para aplicar o método PRONOC de seleção de artigos por meio da bibliometria. Particularmente, nós vamos organizar os artigos por número de citações, vamos aplicar a regra de Pareto para selecionar os mais relevantes, também vamos selecionar aqueles artigos recentes, publicados nos últimos 2 anos, e por fim, nós vamos também realizar uma repescagem daqueles artigos que não foram nem muito citados e que também não são recentes, mas são de autores reconhecidos. Bora lá? Então vamos lá. Nós temos aqui a nossa aba, consolidado, que nós fechamos no último vídeo. Então nós basicamente lemos todos os títulos dos artigos e marcamos como 0 aqueles que não estavam alinhados ao nosso tema de pesquisa e com 1 aqueles com o título alinhado ao nosso tema de pesquisa. Nós também organizamos no vídeo anterior, no caso especificamente sobre o método de Ordinatio, nós aplicamos aqui o filtro e selecionamos todos aqueles com o título alinhado e colamos, consolidamos eles aqui numa outra aba denominada título alinhado. Então, basicamente, a gente selecionou aqui desde a célula A1, Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para baixo. Nós copiamos, Ctrl C, e colamos aqui nessa planilha, nessa nova aba, todos esses valores. Lembrando aqui, colamos com a opção colar especial, manter valores e formatação original. A partir então dessa mesma aba, nós vamos utilizar alguns campos então, que vieram lá da Web of Science para uma nova aba denominada PRONOC. Então, nós vamos utilizar o identificador. Aqui nós vamos utilizar também os autores. Também vamos trazer novamente o título. O abstract aqui é opcional. E vamos trazer também então, aqui o TC, que é o número de citações, e o ano de publicação do artigo. Então, basicamente, a gente vem aqui e vamos copiar essas colunas. Podemos copiar o abstract. TC e finalmente o Publication Year. Aqui, igual novamente no vídeo anterior, nós pesquisamos na base quais artigos eram de 2020 e quais eram de 2009. No caso aqui, aqueles que estão aqui estavam em branco, eles foram indexados como um pré-print na base de dados, mas basta pesquisar o nome do artigo e ir para o site da revista e a gente identifica o ano desses artigos. A partir de agora, então, que nós temos esses dados, nós vamos aqui organizar os artigos pelo número de citações. Inicialmente aqui organizando, a gente copia aqui a célula G, ela recebe igual aqui o TC. Nós pedimos para o Excel preencher tudo aqui para nós. E agora nós selecionamos aqui, digamos, todos os registros. Clicamos aqui então, na aba aqui, página inicial, botão classificar e filtrar, classificação personalizada. Clicamos aqui na opção meus dados contêm cabeçalhos e vamos organizar aqui por citações do maior para o menor. A partir disso nós vamos calcular agora a porcentagem de citações acumulada de cada um desses campos. Então aqui na coluna H, especificamente aqui no campo porcentagem de citações, vamos digitar igual, então a célula anterior, barra, divididos, e aqui nós vamos escrever soma, abre parênteses, e selecionamos toda a coluna G, que vai ter todas as citações. E fechamos aqui, coluna G, e podemos colocar esse número aqui no formato de porcentagem com uma casa. E pedimos para o Excel preencher aqui o restante dos valores. Na coluna aqui, porcentagem acumulada de citações, uma configuração que nós temos que fazer aqui na primeira linha. Ele vai receber o primeiro valor.
Então aqui. Só que a partir da segunda linha a fórmula modifica. Então aqui no caso nós estamos na célula I3, ela vai receber tanto o valor anterior, então é a quantidade de citações do próprio artigo, mais o valor acumulado anterior, então a célula de cima. Então aqui no caso H3 mais I2. E a partir daqui pedimos para o Excel preencher o restante dos artigos. Como que funciona a regra de Pareto, o princípio de Pareto? Basicamente ele diz que 80% dos efeitos são causados, né, digamos, por 20% das causas. Um exemplo assim, na administração seria algo mais ou menos assim, digamos, eu tenho uma livraria e 80% da receita dessa livraria vem aqui de 20% de alguns títulos de livros, né? Então, 20% dos best-sellers representam 80% do faturamento dessa livraria. No caso aqui, na bibliometria, nós vamos ter que 80% das citações acumuladas são causadas, né, são de 20% dos artigos, aproximadamente. Essa regra é interessante porque até o próprio criador, né, da base Web of Science, do JCR, ele reconhece, né, o princípio de Pareto, eles denominam como Power Law, uma lei da força, nas citações dos artigos acadêmicos. Então aqui basicamente nós vamos selecionar todos aqueles artigos que na citação acumulada eles chegam até 80%. Né? Então nós temos aqui, esse aqui é a nossa regra de corte para os artigos relevantes. Naquele artigo que a gente disponibilizou também, indicou para vocês do Lacerda, Enslin e Enslin, eles utilizam um valor de até 85%, então aqui incluiriam mais alguns artigos. Mas a regra de Pareto, de modo geral, é até 80%. Então esses valores aqui, esses primeiros artigos aqui, até 80% das citações acumuladas, eles são considerados os artigos reconhecidos cientificamente devido ao seu número alto de citações. Aqui o nosso número de citações, número corte de citações foi 16. Então artigos com no mínimo 16 foram considerados altamente citados e, portanto, reconhecidos. Todos os outros aqui, então, nós marcamos como 0 neste campo aqui. Então eles não têm um grande número de citações. Nos artigos recentes, que é o outro campo, então aqui, inicialmente, apesar desses aqui eles até poderem ser recentes, né, eu vou considerar que eles não vão cair nessa categoria. Inclusive aqui há um artigo de 2019 que seria considerado recente. Então nós vamos desconsiderá-los desta categoria. E todos os outros que sobraram nós vamos verificar se eles foram publicados ou não nos últimos 2 anos. Então aqui a gente vai aplicar uma fórmula. Se, aí aqui nós temos na coluna Publication Year, PY, na coluna F, se o ano for maior que 2018, nós vamos marcar como 1 e 0 caso contrário. Então aqui nós estamos considerando artigos recentes, aqueles publicados em 2019 e 2020. No caso aqui, acho que vale essa observação, nós já estamos aí, digamos, no meado de 2020, a gente também poderia considerar então os artigos de 2018, 2019 e também 2020, especialmente se estivesse mais no começo de 2020, como artigos publicados nos últimos 2 anos. Aqui, então, esse corte é definido, aí, digamos, pelo pesquisador, dependendo do momento do ano em que ele está. Então, nós vamos considerar aqui a partir de 2018, acima de 2018, ou seja, 2019 ou 2020. E aqui nós preenchemos o restante dos artigos. Até agora, então, percebam que nós temos 10 artigos selecionados como altamente citados, relevantes ou reconhecidos cientificamente, de um total de 89, né? Então a regra de Pareto fica um pouco abaixo do que deveria ser, 10 de 90, não chega aos 20%, então menos de 20% dos artigos representam 80% das citações.
Dos artigos recentes, né, da outra categoria, nós identificamos aqui 42 artigos publicados nesses últimos 2 anos, de 2019 e 2020. E nós temos então agora o restante dos artigos, em torno aí de 30 e poucos artigos, para realizar a repescagem. Como é que nós realizamos? Nós vamos identificar se esses artigos eles também foram publicados pelos autores que publicaram os artigos reconhecidos, com reconhecimento científico. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós primeiro vamos identificar os autores, então por isso nós colamos aqui a coluna autores. Vamos selecionar todos esses autores aqui até inclusive o 80%. Então a partir daqui nós vamos fazer Ctrl C. E a gente elaborou aqui uma nova aba, BA, que significa Banco de Autores. E aqui nós vamos colar os autores com artigos reconhecidos. A partir disso nós vamos separar esses autores, né? Então cada artigo aqui está listando todos os autores. A gente vem aqui na aba Dados, e nessa região aqui ó, de Ferramentas de Dados, existe a opção Texto para Colunas. Então nós clicamos neste botão. Aqui nas opções então nós vamos selecionar Delimitado. Clicamos em Avançar. E daí como delimitador, ponto e vírgula. E aqui nós podemos clicar em Concluir. E ele vai selecionar aqui, vai separar cada autor, cada coautor, em uma coluna. Então nós estamos aqui agora organizando todos os autores na coluna A. E agora nós vamos organizá-los aqui então. Página inicial, classificar e filtrar, classificar de A a Z. Aqui nós podemos visualizar alguns autores repetidos, em especial aqui o Ayala. Uma possibilidade é a gente clicar aqui ainda na página inicial, no botão Formatação Condicional, Regras de realce das células e Valores duplicados. E aqui nós podemos marcar, por exemplo, em amarelo, então nós, ou em outra cor aqui, digamos vermelho, nós podemos visualizar aqui os artigos, os autores repetidos. Além disso, né, outra possibilidade é vir aqui na opção Dados. Nessa mesma região de ferramentas de dados, existe um outro botão aqui que é remover duplicatas. Nós clicamos nessa opção, aqui ele está selecionando a coluna BA, né, Banco de Autores, e clicamos OK. Percebam que ele removeu aqui o Ayala. Ele considerou que há 341 valores duplicados e isso se deve principalmente por causa das células em branco. Então ele considera 2 células em branco como um valor duplicado, então foi isso que aconteceu. Mas basicamente ele removeu então aqui o Ayala que estava repetido. Então esses são os autores que formam o nosso banco de autores, que são os autores que têm artigos altamente citados, ou seja, artigos com reconhecimento científico. Em seguida, nós voltamos aqui então para a aba do Pronel-C e nós vamos selecionar os artigos que não são reconhecidos, então 0, e que também não são recentes, então vamos marcar o 0. Então, no caso aqui, os artigos que não passarem nenhum dos critérios. Nós vamos copiar todos esses autores aqui, de todos esses registros, e vamos fazer o mesmo processo. Então, Ctrl C, vamos aqui para a aba BA de Banco de Autores e colamos aqui esses autores. Novamente fazemos o processo para separar um por coluna. Então a gente vem aqui na aba Dados, Texto para Colunas, opção Delimitado, Avançar e Delimitador ponto e vírgula. E aqui podemos clicar em Concluir. Então aqui ele separou aqui em várias colunas e nós vamos novamente organizar em apenas uma coluna, no caso aqui agora a coluna C. Vou dar um zoom out para facilitar a organização. A gente pode levar todos.
E então, colocando aqui todos na coluna C. Aqui já dá para organizar manualmente. Então colamos aqui todos os autores. Vamos fazer o mesmo processo. Selecionamos a coluna C. Vamos na página inicial. Classificar e filtrar. Classificar de A a Z. Aqui nós podemos também fazer novamente aquela formatação condicional para ver, por exemplo, apenas os repetidos aqui na coluna C. Ó. Então aqui também, por exemplo, como vermelho. E vamos pedir aqui então na aba Dados, nessa região Ferramentas de Dados, para o Excel remover as duplicatas novamente, só que só na coluna C. Então aqui ele está selecionando a coluna Áudio, Autores, clicamos OK, e percebam que daí ele removeu aqueles valores em vermelho que estavam repetidos. E agora nós vamos selecionar tanto a coluna A quanto a coluna C, então todos os dados, e vamos pedir para ele indicar as duplicatas. Então, na página inicial, formatação condicional, regras de realce das células, valores duplicados, e aqui para facilitar vamos deixar em amarelo, que a gente não utilizou ainda. Então esses autores aqui, que estão no nosso banco de autores, eles também publicaram outros artigos, que também não tiveram um grande número de citações e também não são tão recentes assim. O que nós vamos fazer agora? Então a gente tem que pegar esses autores, voltar aqui na nossa aba do PRONOC, pesquisar esses autores. Então aqui. E marcamos aqui, então, ó, identificamos um artigo e marcamos aqui a repescagem com a opção 1. E fazemos isso para todos os autores com artigos repescados. Então aqui o Deschamps, Gonçalves. Uma observação interessante aqui é que não é tão comum ter uma grande quantidade de artigos repescados, tá? Normalmente é um número bem baixo. E aqui no caso o Loure Z e EDR aparentemente é o mesmo autor e ele já foi considerado no E, tá? Eu selecionei os outros com EDR também naquela pesquisa anterior. O número é bem baixo em algumas pesquisas já publicadas, né? Chega até em alguns casos a 0, né? Não haver nenhum artigo repescado nessa fase. Então aqui já estamos finalizando. Inclusive alguns são dos mesmos grupos de autores, né? Então aparentemente são de alguns grupos de pesquisa. Novamente aqui, eu acredito que tem um valor alto devido à nossa busca. Nós especificamos, né, a afiliação, né, do Brasil em determinado tema, então os mesmos autores brasileiros naquele tema é que acabaram se repetindo. E se você não aplicou, digamos, essa afiliação ou há um grande número de artigos, a tendência é que haja poucos repetidos, né, poucos artigos repescados aqui por meio do banco de autores. Então, nós temos aqui a nossa planilha quase finalizada, a aba do PRONOC. Nós temos agora a coluna M aqui, que nós indicamos os selecionados, e aqui nós colocamos basicamente igual e somamos a coluna J mais a K mais a L. E basicamente, em qualquer aspecto, né, em qualquer uma das possibilidades, se o artigo recebeu 1, opa, aqui faltou selecionar todos e
todos. Vou fazer de novo a fórmula. Então aqui recebe reconhecido, mais recente, mais a repescagem. Então, em qualquer um dos casos, se o artigo foi considerado reconhecido, ele vai somar 1. Se ele é recente, também vai somar 1. E se ele foi repescado, também vai somar 1, porque nos outros campos nós zeramos. Então aqui nós temos um total de 65 artigos selecionados por meio dessa técnica do PRONUL-C. Nós temos 10 artigos reconhecidos por serem altamente citados. Temos 42 artigos recentes, publicados nos últimos 2 anos. E temos mais 13 artigos... 13 ou 14... 13, perdão, contagem aqui está contando a coluna. Mais 13 artigos repescados, uma vez que eles foram publicados pelos mesmos autores de artigos reconhecidos. Então, totalizando 65 artigos. A próxima fase do PRONUL-C é a leitura do abstract. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido e curtido esse vídeo sobre o método PRONUL-C. Especificamente, a aplicação então desse método bibliométrico para a seleção de artigos. No caso, em 3 categorias: os artigos reconhecidos, ou altamente citados, aplicando a regra de Pareto, os artigos recentes, bem como essa técnica aqui, essa fase da repescagem, onde artigos de autores reconhecidos, eles voltam para a análise. Nos vemos no próximo vídeo do nosso curso de bibliometria. Até lá!